E aí, gente, estamos aqui no nosso evento Realidades e nós queremos mostrar para vocês muitas realidades diferentes. Então, uma das realidades é que eu não estaria aqui no meu escritório às 20 horas, 8 horas da noite. Então, eu decidi que eu ia gravar antes, ainda o mesmo dia, algumas horas antes, mas eu queria mostrar para vocês como seria. Vocês precisam conhecer a realidade da crossover, entre outras coisas. Então, estou aqui no meu escritório, onde eu tenho, na verdade, um escritório compartilhado com o pastor Eliezer. E se vocês estivessem aqui com a gente, vocês perceberiam que nós temos 3 andares, na verdade, compartilhados. Vou baixar um pouquinho para... Perfeito. E nesses 3 andares nós temos vários escritórios. Então, eu estou aqui no meio. E eu quero falar com vocês sobre esse tema aqui que vocês podem ver, a Bíblia e a glória de Deus. Na verdade, nós vamos falar sobre as nossas vidas, nós vamos falar sobre a glória de Deus em todas as áreas de vida, e entre todas as esferas da sociedade e entre todos os povos do mundo. A ideia para crossover é que nós temos que viver para a glória de Deus em todas as áreas de vida. Porque nós queremos ver Deus, Cristo, proclamado e exaltado entre todos os povos do mundo. Então, a nossa realidade como agência missionária é essa. Por sinal, eu estou gravando aqui não como se fosse uma palestra, mas como se você estivesse aqui comigo. A minha ideia é essa. Então, o que eu faria? A gente está aqui no meu escritório batendo um papo. Eu falei, gente, cara, você precisa ver isso. Faria assim com a tela e eu estaria mostrando coisas para você. Então, é isso que nós vamos fazer. Então, eu quero começar com essa ideia, esse conceito de glória. O Instituto Doxa, que é o treinamento da crossover no Brasil e ao redor do mundo, nós temos o Instituto Doxa. Por que Doxa? Porque Doxa quer dizer glória. Então, é uma palavra grega e eu quero mostrar para vocês o conceito de glória, porque se a gente não entender o que significa glória, 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 Deus, doxa, 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 e daí, o que significa isso? Então, eu quero começar com esse conceito, o que é glória. E nós vamos usar um versículo, na verdade 2 versículos, uma passagem quase no meio, quase na metade da Bíblia. Se você pegar a primeira metade, você chega onde? Mais ou menos em Salmo 96, um pouquinho além, na verdade, acho que somos 100 e pouco, mas nós podemos ver aqui o que é que está no miolo da Bíblia, no coração da Bíblia. E nós vamos usar esse Salmo 96, versículos 3 e 4, especificamente para explicar o conceito de glória, o conceito que a gente encontra na Bíblia. Toda vez que nós encontramos doxa no Novo Testamento, ou kabod, que é a palavra hebraica, no Antigo Testamento, normalmente nós vamos encontrar essa ideia de glória, mas glória tem vários aspectos, várias formas de entender o conceito. E Salmo 96, versículos 3 e 4, é como se Deus tivesse dado a definição de glória, é como se Ele tivesse explicado o conceito de glória para nós. Então nós vamos primeiro entender o que é glória e depois nós vamos ver o que isso tem a ver com a gente, as nossas vidas e com as nações. Então, é uma passagem que vocês conhecem bem. Anunciem, às vezes começa com proclamar ou declarar. O quê? A glória de Deus entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. E aqui nós temos que lembrar que versículo 3 no hebraico continua até versículo 4. Não é uma pausa, não é só vamos parar aqui. Então vamos continuar. Porque está escrito no texto. Por quê? Por que anunciar a glória de Deus entre as nações? Porque grande é o Senhor e muitíssimo digno, dependendo da tradução, de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. Então, nós temos aqui em versículos 3 e 4, 3 aspectos, 3 componentes do conceito de glória. Então, vamos começar aqui. É um conceito dinâmico. A glória de Deus não é estático, não é uma coisa só e sempre foi e sempre é assim e não faz nada. A glória dele sempre foi, sempre é, mas
não é estático, é algo real, algo dinâmico. Primeiro, nós temos que entender que o conceito de glória na Bíblia, e por sinal, se eu tivesse mais tempo, se nós tivéssemos mais tempo juntos, se você estivesse aqui comigo no escritório, ou se fosse na sala de aula, a gente gastaria horas e horas e horas, desde Gênesis até Apocalipse, falando sobre o que a Bíblia tem para falar sobre a glória de Deus entre as nações. Mas é muito complicado fazer isso em pouco tempo. Por isso nós vamos começar com o conceito de glória e depois nós vamos ver o ciclo doxa. Então nós vamos ver o conceito e depois um ciclo que tem a ver com as nossas vidas e a glória de Deus entre as nações. Ok? Não podemos estudar a Bíblia inteira hoje, mas nós vamos aprender bastante coisa mesmo assim. O primeiro aspecto de glória está lá naquela passagem que nós acabamos de ler. O primeiro aspecto de glória é o que Deus é quem Ele é. Deus é um Deus glorioso. Então, anunciar o quê? Sua glória. Por quê? Porque Ele é um Deus glorioso. Seus feitos maravilhosos, porque grande é o Senhor. Grande, nesse caso, é basicamente igual a dizer glorioso. Então, Deus, por natureza, na sua essência, Ele é glorioso. Então, olha, aqui, na verdade eu falei, é dinâmica. Glória é dinâmica. Então, nós temos a essência de Deus. Deus é glorioso, mas olha aqui, presta atenção. O que aconteceu? Segundo o conceito. Se Deus é um Deus glorioso, desculpe, não é o segundo conceito, é o segundo aspecto do mesmo conceito. Se Deus é glorioso, Ele só pode fazer um tipo de coisa. Ele é capaz de fazer apenas um tipo de coisa. E essa coisa, tudo que Ele faz tem que ser glorioso. Salmo 96, 3 e 4 de novo. Anunciai sua glória entre as nações. E o que? Seus feitos maravilhosos. Seus feitos maravilhosos. É o que Ele faz. Ele é capaz de fazer uma coisa. Na verdade, Ele pode fazer muitas coisas, mas sempre com esse aspecto. É glorioso. Tudo que Ele faz é glorioso. Então, glória na Bíblia quer dizer o que Ele é. Se Ele é um Deus na sua natureza, na sua essência glorioso, Ele só pode fazer coisas gloriosas. Feitos maravilhosos. Mas olha, presta atenção de novo. Se Ele é glorioso e é capaz de fazer apenas coisas gloriosas, então Ele é digno de ser glorificado. O terceiro aspecto é o que Ele merece. Deus é um Deus glorioso. Quem Ele é? Ele faz, por isso, coisas gloriosas e apenas coisas gloriosas. Não existe a possibilidade de fazer algo não glorioso. E por isso Ele é digno de ser glorificado. Anunciai sua glória, declarar, proclamar sua glória. Ele é glorioso. Entre as nações. Opa! É importante, não podemos esquecer desse aspecto. E nós, na segunda parte do nosso tempo juntos, nós vamos falar sobre isso. Seus feitos maravilhosos entre as nações, pois grande é o Senhor. E a nossa conclusão, então, que nem o salmista, muitíssimo digno de ser louvado. Então, Deus é glorioso, Ele faz coisas gloriosas e por isso Ele é digno de ser glorificado por nós. Cara, gente, eu acho que eu cansei só falando sobre isso. Vamos tomar um intervalo? Vamos tomar um expresso juntos? O que a gente faz aqui na Crossover é tomar muito café. Então, vamos juntos? Aqui nós temos copa. E se você nos visitar, você vai poder, quem sabe, tomar um cafezinho com a gente. Então, eu vou preparar um expresso. Vocês vão ter que... Só um minuto, vou fazer uma pequena bagunça aqui. Vocês têm que confiar em mim, tá? Porque eu já estou garantindo que nosso expresso aqui é maravilhoso. É barulhento, eu vou ligar a máquina. Enquanto isso, nós podemos continuar falando, mas só não agora. Opa, quase pronto. Espera aí. Eu acho que está pronto. Então, o que eu faria? Nós temos café gourmet. São grãos arábica. A gente moe na hora, porque a gente ama café. Na verdade, eu estou preparando esse café para você. Mas já que você não está aqui, eu mesmo vou ter que tomar. Desculpe, mas eu não vou jogar fora. Óbvio.
muito bom para jogar fora. Então, o que nós podemos falar sobre café? Qual é a importância do café? Cafeína. Só que, quando a gente vive para a glória de Deus, com a alegria de Jesus em nós, a gente não precisa tomar tanto café, não. Os meus filhos acham que eu sou viciado. Eu não sou viciado. É que eu amo muito espresso especificamente. Tá quase pronto, tá esquentando, aquecendo a água. Então, vem visitar a gente um dia porque você vai conhecer a realidade da Crossover. Aqui a gente é muito tranquilo, relaxado num bom sentido. A gente trabalha para caramba. Por isso o Crossover tem implantado mais do que o número já foi ou vai ser, o número atual vai ser comunicado provavelmente em algum momento. Talvez o pastor Eliezer ou Ken com certeza vai falar também, o pastor Ken, que é o líder da base lá nos Estados Unidos. Mais do que 2.250 igrejas plantadas entre povos não alcançados. A razão da nossa existência, a nossa realidade é que nós queremos ver Cristo exaltado entre todos os povos. No nosso DNA, nós temos isso. Nós queremos glorificar Ele plantando igrejas multiplicadoras entre povos não alcançados. Essa máquina não é tão barulhenta, não. Então, nosso negócio é o seguinte: a gente não acha que é possível glorificar Deus do jeito que Ele quer e merece, como nós falamos lá, entre as nações, se a gente não fizer isso em nossas vidas. O Paulo não falou que nós podemos comer e beber para a glória de Deus? Então eu vou beber um expresso bem bom, pensando em vocês, e enquanto eu bebo, eu vou estar pensando na glória de Deus. E não é brincadeira, não é brincadeira não. Na verdade, a gente entende que esse privilégio que nós temos, a gente foi criado por Deus. Eu acho que eu vou sentar aqui na nossa sala de estar, sala de recepção. Essa é uma das, na verdade essa é na sala pequena. Nós temos outros espaços maiores que vocês vão ver em outros momentos durante realidades. Então, o que é que nós podemos fazer? Nós temos o privilégio de desfrutar da criação de Deus, saborear. Eu não estou brincando, eu amo o expresso. Café bom, eu acho que café bom, café gourmet, um expresso feito de grãos arábicas da Chapada Diamantina do estado de Bahia, por exemplo. Eu acho que vai ser uma das bebidas oficiais do céu. E por quê? Porque quando a gente faz certas coisas, por exemplo, maravilhoso, eu estou saboreando, da mesma forma que eu, por exemplo, saboreio chocolate. Eu morei 5 anos na Bélgica, e eles são famosos pelas pralinas que tem chocolate, por exemplo. Então eu aprendi a amar café lá antes de me mudar para o Brasil 24 anos atrás, e chocolate lá também. Então nós temos esse privilégio de beber e comer, 1 Coríntios 10, 31, para a glória de Deus. Então, gente, por falar nisso, o pastor Oberland pediu para eu falar rapidamente. Eu não sei o que foi falado antes na apresentação, mas eu tive o privilégio, junto com o Bill Jones, um grande homem de Deus. Em 1987, nós montamos a Crossover, nós fundamos a Crossover no porão da casa dele, perto de Atlanta, nos Estados Unidos. E eu fiquei lá 2 anos junto com ele, e depois eu me mudei para a Bélgica. Então isso foi em 89. O problema de um bom expresso é que dura pouco tempo, na verdade você toma tudo de uma vez só. Ok, terminei. Vou ficar aqui um pouquinho. Eu fui para a Bélgica e o objetivo naquela época, a Crossover, Crossover Global, vocês vão aprender que às vezes a gente economiza e só fala Crossover, mas é Crossover Global. Nós estávamos naquela época enviando grupos de curto prazo para a Europa Oriental, aquela região da Europa que ainda era comunista na época. Então eu fui
Eu não tinha como morar num país comunista, mas eu morei na Bélgica e a gente levava grupos de curto prazo para o que ainda era Tchecoslováquia, o que ainda era Iugoslávia. A gente levou grupos para a Polônia, para a Alemanha Oriental, Romênia. E estávamos começando a entender a importância de evangelizar e plantar igrejas entre povos não alcançados. A gente pode dizer que os povos lá foram povos completamente esquecidos pelo evangelho. Por quê? Porque o governo comunista impediu a divulgação, propagação, proclamação do evangelho. Então eu fiquei lá 5 anos estabelecendo o crossover lá, e Deus acabou me trazendo para cá para estabelecer uma nova base que, na verdade, a Europa não foi uma base oficial. Então, a segunda base oficial da Crossover Global foi essa base aqui, e foi o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacaxiri, que convidou a gente. Ele falou, vamos treinar, vamos enviar brasileiros para alcançar as nações. Falamos, ótimo. E a gente falou para ele, mas você precisa ser o presidente do conselho, porque a gente não quer montar uma agência americana no Brasil. A gente quer ajudar você a montar uma agência brasileira de missões transculturais. O que a gente fez? Crossover Global no Brasil. Se você não sabe que tem crossover no mundo, você vai achar que Crossover Global é uma agência brasileira. E nós temos todos os benefícios de ter essas características de ser brasileira, mas unida com um movimento global, Crossover Global. Então, o Crossover Global, juntos, todas as bases, todas as equipes, o que a gente faz? A gente planta igreja multiplicadora, e a gente tem feito isso, como eu falei, temos feito em mais do que 30 países e mais do que 2.250 igrejas plantadas hoje. Então, essa é um pouquinho da história. Nós estamos aqui há 24 anos juntos, nós temos uma liderança maravilhosa no Crossover Global de 20 países. Nossa liderança principal, os que têm essa responsabilidade sobre bases ou iniciativas, são de muitos países diferentes, inclusive Brasil. Nós temos líderes feras que você está conhecendo, inclusive vai conhecer nesse evento virtual chamado Realidades. Então, o que eu quero fazer agora? Gente, eu quero pular para a segunda parte que eu falei, que a gente chama o ciclo doxa. O que é o ciclo doxa? Primeiro, nós aprendemos um pouquinho sobre o conceito de glória. O conceito de glória é o que Deus é o que Ele faz, por isso é o que Ele merece. Então, eu só estou ciente de que abriu no lugar errado aqui, então eu vou voltar. Nós vamos aprender o que que esse conceito tem a ver com a gente. Vocês já perceberam. Terceiro aspecto é que Deus é digno de ser glorificado. Então isso significa o quê? Exatamente. A gente entra em ação aqui. A gente entra em ação dando glória a Deus. Então, como que esse conceito que é dinâmico, que o conceito da glória de Deus tem a ver com a Bíblia, tem a ver com a gente e tem a ver com as nações? Vamos ver agora. Então, o ciclo doxa, como funciona? Já falei um pouquinho sobre o nosso DNA. E vai ser mencionado várias vezes, mas vocês já perceberam o que está por trás das nossas vidas e a Crossover Global como uma agência missionária. Nós queremos ver Cristo proclamado e exaltado entre todos os povos, e a gente faz isso. Outras pessoas fazem de outras formas, mas nós fazemos plantando igrejas multiplicadoras. Ok? Como então, o que é que nós temos na nossa essência? É essa visão de ver Deus glorificado. É o ciclo doxa. O ciclo doxa começa exatamente onde você está imaginando, que Deus é grande e glorioso e Ele merece ser glorificado. Então, o primeiro componente que a gente precisa entender é que o Senhor merece ser glorificado. Nós sabemos disso por causa do Salmo que a gente acabou de estudar. Porém, eu vou citar a 1 Crônicas aqui, que é a mesma coisa. E, na verdade, em outros lugares ao longo da Bíblia, mas especialmente Salmos e alguns lugares no Antigo Testamento, nós temos essa ideia da grandeza de Deus. O fato dele ser digno de ser louvado. E aqui é uma versão que eu coloquei que é mais antigo, mas eu amo isso.
e que ele é muitíssimo digno de louvor. Vocês perceberam que eu comecei no versículo 4? No versículo 3, mas não fiquem preocupados, nós vamos chegar no versículo 3 por último, porque o ciclo, na verdade, começa aqui. Começa com o fato, a realidade de que Deus é grande e muitíssimo digno de ser louvado. Então, nós podemos ver que ele merece ser glorificado. Outras passagens, vou voar um pouquinho, mas outras passagens falam sobre isso na Bíblia. Grande é o Senhor e digno de ser louvado, sua grandeza não tem limite. Isso em Salmo 145. No Novo Testamento, em Romanos 11, Paulo termina com uma doxologia. Doxa, glória. Ele está dando glória a Deus numa forma poética e profundo, falando, ó profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Ele já está explicando que Deus é, de certa forma, inexplicável. Ele é tão diferente, tão outro, tão além. Quão insondáveis são os seus juízos e inscrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? A gente já sabe, ninguém. Porque Deus é Deus e ninguém chega nem perto de ser igual a ele. Nem perto. Pois ele, dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Então, o Senhor merece ser glorificado. Agora, continuando no ciclo, nós temos mais um segundo aspecto que não vai ser uma surpresa para vocês. Que é o quê? Não sei. Você acha interessante, acha diferente falar que o Senhor quer ser glorificado? Estamos trabalhando com 6 momentos, 6 aspectos do ciclo, e são 3 pares. O primeiro par é que Deus merece ser glorificado, e ninguém questiona isso, ninguém entre nós. Mas o Senhor quer ser glorificado. Isso significa o quê? Quando a gente encontra passagens, capítulos inteiros como Isaías 40, por exemplo, nós temos uma tendência de enfatizar as passagens ou versículos que têm a ver com a gente. Por exemplo, a gente fala sobre asas de águias, lembra? Aqueles que esperem no Senhor. Ok, legal. Mas nós temos que lembrar que tem muito mais nessas passagens que falam sobre a grandeza de Deus e o fato dele quer ser glorificado. Então, se a gente... E vocês vão ter que fazer isso depois, pode ser? Isaías 40, eu quero deixar extremamente claro para vocês que quando você encontra Deus dialogando e falando sobre Ele mesmo e as coisas que Ele é e que Ele faz, você começa a perceber. Esse Deus não está apenas dizendo que eu sou digno, Ele está dizendo que eu quero. Então presta atenção, tem alguns momentos diferentes na passagem que nós não temos tempo de ler. Onde você vai ver, caramba, Deus está deixando muito claro que Ele quer ser glorificado. O que eu quero fazer aqui, que nós podemos fazer, temos tempo de fazer, é pular 8 capítulos depois, onde não tem dúvida, não tenha dúvida de que Deus quer ser glorificado. Em versículos 9 e 11 de Isaías 48, presta atenção. Por amor do meu próprio nome... Opa, quem está falando? Deus. Ele está falando para Isaías. Ele está falando para Isaías sobre o povo de Deus, que é Israel. Ele está falando, por amor do meu próprio nome, eu adio a minha ira. Por amor do meu louvor eu a contive, para que você não fosse eliminado. Por amor de mim mesmo, por amor de mim mesmo eu faço isso. Como posso permitir que eu mesmo seja difamado? Não darei minha glória a um outro. Vocês perceberam o que está acontecendo aqui? Deus está bravo. Ele está bravo por quê? Resumindo a história de Israel, desde o chamado deles,
Eles passaram por momentos incríveis nas alturas, em cima das montanhas com Deus, e outros momentos lá embaixo nos vales, afastados de Deus, idolatrando, adorando outros deuses dos vizinhos, das nações ao redor, deuses falsos. Nesse momento, Deus está falando para Isaías, para ele falar para Israel, olha, eu estou até aqui com vocês. Sabe o que eu posso fazer? Eu sou Deus, eu posso acabar com vocês, eu posso aniquilar. Acertei? Vocês. Mas se eu fizer isso, o que vai acontecer? Eu já sei o que vai acontecer porque eu sou Deus. Se eu acabar com vocês, as nações ao seu redor vão olhar para vocês e vão falar, ó, tá vendo? Israel tem um Deus que nem nós, é um Deus tribal que nem nosso Deus tribal. É um Deus impotente, é um Deus tão impotente que ele, pelo jeito, não é digno de ser glorificado pelo seu povo, e ele ficou tão frustrado que ele perdeu paciência e matou eles. E Deus está falando aqui 6 vezes, ele fala, por amor do meu próprio nome, por amor do meu louvor, por amor de mim, como é que eu posso permitir que o meu nome seja difamado? Não posso. Não darei minha glória a outros. 6 vezes ele fala, vocês não são o personagem principal da história da Bíblia, da história redentiva. Vocês são importantes para mim porque eu chamei vocês, mas vocês não têm importância sem mim. Quem tem importância sou eu. Quem é digno e quem quer ser glorificado sou eu. Então eu não vou acabar com vocês porque eu não quero jogar minha glória no lixo, causando um impacto nas outras nações onde eles diriam que eu sou um Deus falso, que aquele Yahvé de Israel é um Deus qualquer, que nem nossos. Ele se importa com a sua glória. Ele quer ser glorificado. Versão resumida, em Isaías 42:8, eu sou o Senhor, esse é o meu nome. Eu sou Deus. Eu, não os outros, é meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. É a mesma ideia, mesmo conceito que eu falei antes. Em Êxodo 14, ele faz algo parecido. Então, endurecei o coração do faraó. E vocês perceberam que eu voltei, tá? Estamos em Êxodo. E ele os perseguirá. Todavia, eu serei glorificado. Isso significa o quê? Não traduz, não confie em versões da Bíblia que usam voz passiva aqui. Eu serei glorificado. Ok, tudo bem, você pode confiar. Eu não estou questionando a Bíblia em si, mas eu estou dizendo que a melhor forma de entender essa passagem é voz ativa. Vou ganhar glória para mim mesmo, por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Essa frase é muito importante. Primeiro, 2 coisas aqui. Deus está buscando glória, ele quer ser glorificado. Mas a frase que eu quero também destacar é essa ideia de eles saberão, os egípcios, que eu sou o Senhor. Muitas vezes em Êxodo, por exemplo, e em Ezequiel, Deus fala muito essa frase através dos profetas. Eu serei glorificado. E então vocês saberão, ou eles saberão que eu sou o Senhor. Ele faz isso 16 vezes em Êxodo e mais 60 vezes em Ezequiel. Então, gastei muito tempo aqui não falando sobre a gente, falando sobre Deus. Deus quer ser glorificado, ele merece ser glorificado, a gente entende, mas a gente tem que entender que ele quer ser glorificado. É o desejo dele, porque ele é Deus. Os desejos dele são perfeitos e gloriosos também. Se ele quer ser glorificado, então nós temos que prestar muita atenção. Mas, depois desse par, nós vamos entrar no segundo par. Estamos entrando numa nova realidade, que se Deus é isso e quer isso, ele é glorioso, quer ser glorificado, então ele criou tudo para o seu louvor. Nós vamos voar aqui, mas vocês vão reconhecer essas passagens. Vou pular Gênesis capítulo 1, mas vocês já entendem que desde o início ele está fazendo coisas para dar glória a ele. Em Colossenses 1, pois nele, Jesus, Deus, foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra,
as visíveis e invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Então, ele quem merece ser glorificado, então, Ele criou coisas para dar glória a Ele. Passagem mais, talvez, representativa dessa visão de Deus, que vocês também conhecem bem, Salmo 19. Eu só vou ler o versículo 1 aqui, mas vocês podem ver 2, 3, 4 e o resto do Salmo também, depois. Os céus declarem a glória do Senhor, de Deus. O firmamento proclama, aquelas palavras de novo, declarar, proclamar, a obra das suas mãos. Deus criou todo o universo para a glória dele. Nós podemos ver isso num aspecto da criação pequenininho que você precisa de um microscópio para ver, para entender, chamado laminin. Se você nunca ouviu falar de laminin, eu vou dar umas dicas para você. Vou explicar o que é. Uma molécula de adesão celular. É cola. É a forma em que... na verdade, nossos corpos e o resto da criação não derrete. Por quê? Porque está tudo colado, tudo junto. Como? Através dessa proteína, é uma molécula de adesão celular chamada laminin. O que laminin representa para um cientista? Cientista que não precisa nem ser crente, pode ser ateu, mas se você perguntar para ele, ele vai mostrar ou vai reconhecer um diagrama científico. Você quer ver o diagrama científico de laminin? Prontos? Opa, o que você está vendo aqui? Eu sei que eu estou vendo. E todos os cientistas, ateus entre eles, estão vendo a mesma coisa. O diagrama científico de laminin é uma cruz. Agora, vamos fazer mais uma coisa interessante. Se você tivesse um microscópio celular, um microscópio extremamente poderoso, para poder ver uma molécula de laminin, o que é que você encontraria? Isso aqui. Eu não sei o que vocês estão vendo. Eu estou vendo uma cruz. É como se Deus tivesse falado assim, no nível microscópio, no menor nível da criação, eu vou pegar meu carimbo e pá! Feito, não na China. Feito por Deus. Carimbado, prova. Esse negócio aqui eu fiz. E é meu. Tem meu carimbo aqui. E olha como Colossenses 1,17 ajuda a gente a entender isso. Ele é antes de todas as coisas, Jesus, e nele tudo subsiste. É como se fosse uma definição aqui de laminin. Como é que tudo subsiste, que tudo não ou para de existir ou derrete? É por causa de laminin. Deus falou, olha para mim. Você encontra laminin, mas pense em mim. Vamos para outro lado do espectro. Estamos aqui no nível microscópio, vamos para macro. Vamos lá longe para a galáxia M51. É uma galáxia linda demais porque é aquela galáxia Whirlpool. Vocês conhecem a ideia de Whirlpool? É esse negócio que faz assim. Whirlpool é a palavra em inglês, mas que tem a ver com gerar desse jeito. Então, gerir. E se a gente for lá longe, essa foto, por sinal, foi tirada pelo telescópio Hubble, que está lá longe, não sei, talvez até saiu do nosso sistema solar agora, acho que, não sei. Está lá longe, tirando fotos e mandando fotos de volta assim. Os astrônomos amam esse tipo de galáxia porque é uma galáxia perfeita, é linda demais. Eles chamam até de grand design, desenho grandioso. 31 bilhões de anos-luz da gente. E, só para ter uma ideia, o Sol fica apenas 150 milhões de anos-luz. Ou de quilômetros, desculpe. Da gente. Então, o Sol é muito mais perto. Parece grande, parece importante, mas imagine essa galáxia tão longe, tão afastada, e tão grande, tão bonito, cheio de sóis e planetas. E quando a gente chega lá, se a gente pudesse chegar lá, o Sol demora
8 minutos se a gente viajasse na velocidade da luz. Mas se a gente viajasse para a galáxia M51, seria 10 trilhões de quilômetros. Quanto tempo? 31 bilhões de anos-luz. 8 minutos para o Sol, 31 bilhões de anos-luz. Viajando na velocidade da luz para chegar até essa galáxia. Se a gente continuar nossa conversa com os cientistas, eles vão falar que no miolo dessa galáxia tem o que eles chamam da estrutura X. Uma estrutura X que tem 1.100 anos-luz de diâmetro. É gigantesco. E tá bom, tudo bem, eles são cientistas, eles olharam lá com o telescópio e identificaram uma X. Eu não vejo X aqui. Vocês estão vendo um X? Ou uma cruz? É como se Deus tivesse feito a mesma coisa que ele fez com Laminin. Opa, eu criei todas as galáxias, que é o universo inteiro. Então, só para relembrar todo mundo, pelo menos de vez em quando, eu vou pegar meu carimbo, made in China. Não foi feito na China, não. Foi feito por Deus, para a glória dele. Aqui o nosso tempo está esgotando, então eu vou voar, porque eu fiz o que eu tinha que fazer. Até agora eu mostrei para você as razões pelas quais Deus criou e pelas quais nós deveríamos dar glória a Ele entre as nações. Então, para terminar o ciclo, vamos levar esse par para frente. Se Ele criou tudo para a glória dele, Ele criou a gente especificamente para a glória dele. Vocês podem ver em Isaías 43 depois, não é só um conceito neotestamentário, mas eu quero pausar aqui no Novo Testamento, especificamente Efésios capítulo 1, versículos 6, 12 e 14 falam algo parecido, mas nós vamos ficar aqui no versículo 12, que depois de todas as coisas que Deus fez para nos abençoar nas regiões celestiais em Cristo, versículo 4, como que a gente foi abençoado? Foi e ainda vai, ou vamos escolhidos. Eu vou ler. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que fez todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós sejamos para o louvor da sua glória. Ele não falou, faça coisas para minha glória, faça. Ele falou, seja para minha glória. E eu sou glorioso, então vocês sejam para minha glória. E eu faço coisas gloriosas, inclusive eu criei vocês, então vocês façam coisas gloriosas. Mas primeiro, gloriosos para minha glória, eu estou dizendo. Mas primeiro, antes de fazer coisas para minha glória, seja para minha glória. Então nós temos a ideia de que nós fomos criados para a glória de Deus. Então, vou conectar com a nossa missão e terminamos. Nós somos criados para glorificar Deus em todas as áreas da vida. E eu não preciso, inclusive eu vou pular bastante aqui, porque o grande mandamento, amar Deus com todo o coração e entendimento e forças e amar o próximo. Sim, nós fomos feitos para amar, glorificar, honrar. Haha, very funny. Não foi muito engraçado não, mas eu falei que nós vamos, que nem vocês, se vocês estivessem comigo, então o que acontece? Estamos aqui falando, batendo um papo e o telefone toca. O que aconteceu agora? O telefone tocou? Por que eles deixam acontecer isso? Tocou e parou a gravação e eu tive que começar de novo. E eu tive que ir lá atender alguém, agora eu voltei. É que nem uma realidade real. O que acontece aqui na Crossover. De vez em quando, o telefone toca. Então, voltando para terminar, estamos falando sobre o fato de que Deus nos criou para glorificar Ele em todas as áreas de vida. Por isso o grande mandamento é tão importante. Amar Ele em tudo, com tudo. Ok, mas se a gente realmente quer honrar e glorificar Ele do jeito que Ele quer e merece ser glorificado, então ok. Então nós vamos ter que engajar as nações, engajar com as nações. Nós vamos ter que participar na grande comissão. Nós vamos ter que investir tempo, talento, habilidades, capacidades, dinheiro para cumprir a grande comissão.
O grande mandamento está diretamente ligado com a grande comissão. Se nós vamos glorificar Ele do jeito que Ele quer, nós não podemos determinar as condições. Tipo, Deus, eu quero te glorificar aqui no meu país, aqui na minha cidade, falando minha língua. Eu, inclusive, não quero ser missionário, não. Eu quero uma outra profissão. Não, nós temos que entender que Deus manda e que nós com muita alegria vamos cumprir a grande comissão de alguma forma, nós vamos participar, cada um tem sua função. Você pode ser engenheiro, legal, isso vai abrir muitas portas para você em países fechados que não querem missionários tradicionais, convencionais, tipo, eu me formei em teologia, eu sou pastor, então você não entra no nosso país. Mas eu sou engenheiro. Você entra. Eu sou empresário. Você entra. Vai criar empregos, vai estimular a atividade econômica. Você entra. Mas eu sou psicólogo. Entra. Eu sou professora. Entra. Exatamente. E, de vez em quando, dependendo do contexto, também nós vamos poder ser um pastor, fazer teologia ainda, também participar na grande comissão. E, na verdade, nós podemos falar que eu queria ir, mas Deus não queria me mandar. Eu não estou entendendo, tá bom? Mas isso não quer dizer que Ele não te chamou para participar na grande comissão, porque tem muitas formas diferentes. Mas isso vocês vão descobrindo ao longo do evento. Então, nós vamos terminar aqui. Nós vamos glorificar Ele em todos os povos do mundo, porque nós vamos trabalhar juntos. Quem sabe juntos na crossover, quem sabe juntos numa outra agência missionária, juntos através das nossas igrejas locais, juntos através das nossas profissões, nós vamos glorificar Deus entre todos os povos. Nós vamos declarar sua glória entre... Espera aí, estamos terminando um ciclo. Vocês perceberam o que aconteceu? Todos os povos, isso significa o quê? A gente normalmente pensa, por exemplo, em Mateus 28, que é a grande comissão, a gente pensa às vezes em outras versões, tipo Atos 1:8, mas na verdade nós estamos completando o nosso ciclo aqui. Lembre que no início, versículo 3 de Salmo 96, ou nesse caso é versículo 24 de 1 Crônicas 16, anunciar, proclamar, declarar sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Nós acabamos de completar nosso ciclo. Nós falamos que Ele merece e quer ser glorificado, por isso Ele criou tudo, especialmente a gente, para a gente glorificar Ele em todas as áreas de vida e entre todos os povos do mundo. Por quê? Pois grande é o Senhor e muitíssimo digno de ser louvado. Aquele pois é muito importante. Termina o ciclo. Nós vamos declarar sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Pois grande é o Senhor e muitíssimo digno de ser louvado. Vocês querem estudar isso seriamente? Então vamos estudar no Instituto Doxa. Antigamente nós usávamos esse logo, só que nós temos muitas novidades, coisas incríveis acontecendo no Instituto Doxa. Então, representado nos novos logos, nova liderança, o pastor Oberlan, nós temos uma equipe maravilhosa. Então vem, quem sabe, estudar no Instituto Doxa, ou nessa crise que está acontecendo, estuda no Instituto Doxa online, que faz parte da Crossover Global. Você quer investir a sua vida em missões, glorificando Deus entre todos os povos? A sua realidade, quem sabe, poderia ser Crossover Global.